faço meus cumprimentos breve, tendo em vista que a doutora Mônica já brilhantemente já fez os cumprimentos, mas faço questão aqui de saudar Vossa Excelência na presidência desse tribunal e dizer que é uma honra novamente estar aqui atuando na presidência de Vossa Excelência. Obrigado. Estendo também o cumprimento ao doutor promotor de justiça, que também, novamente, né, doutor, estamos aqui dividindo essa tribuna. Para mim é uma honra, satisfação. E estendo meus cumprimentos a todos presentes, de forma geral. E, senhoras e senhores jurados, eu inicio com uma reflexão, dizendo o seguinte: no palco da justiça, a verdade é a estrela, mas a dúvida é o espelho que reflete nossa humanidade. E com essa reflexão, eu quero apenas pegar um gancho com o que a doutora Mônica, da nossa banca de defesa, veio aqui e esclareceu brilhantemente, muito bem, sobre a questão da humanidade. E quando ela vem e faz essa reflexão, a gente remete a um princípio que tem na nossa Constituição, que é fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E esse princípio ele fala exatamente sobre se colocar no lugar do outro e sobre analisar de forma humana no momento de tomar uma decisão, que é o papel dos senhores, das senhoras, com essa atribuição que a Constituição traz, como juízes da causa, juízes naturais e que tem a decisão soberana de Vossas Excelências. E vamos aqui ter uma comunicação objetiva, clara, de forma simples, para que fique claro, para que facilite, ao final, uma decisão justa em relação ao nosso cliente, o Paulo Henrique. O que ocorre? Estamos diante aqui de um caso que gera uma dúvida razoável. E quando tem essa dúvida, a gente tem um caminho. E o caminho, ele é para a absolvição do réu. Por que isso? Porque aqui em plenário prevalece o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, em favor do réu. Diferentemente do que ocorre lá naquela outra fase, que é indúbio pro societate. Hoje prevalece o indúbio pro réu. Para condenar uma pessoa, temos de ter prova cabal. Essa prova tem que ser irrefutável para poder comprovar a culpa dele. E o que você vê aqui, nesse processo, e muito bem vê aqui o Ministério Público, fez sua sustentação e analisou diferente a sua narrativa acusatória e mudou a tipificação do crime em relação ao Paulo Henrique. E veio aqui e pediu a desclassificação do crime de homicídio para o favorecimento pessoal. Então, Excelências, alguns princípios são importantes falarmos aqui. Temos o princípio da razoabilidade, proporcionalidade. Não é razoável e não é proporcional a imputação que consta na denúncia em relação ao Paulo Henrique, no que diz respeito ao crime de homicídio, conforme está na denúncia. Uma vez que não houve conduta dele em momento algum no que diz respeito à morte da vítima. Isso está comprovado, está nos autos e corroborou mais ainda quando o Ministério Público veio aqui e fez a sua exposição e desclassificou o crime. Mas para a gente continuar, eu vou falar de mais um princípio. E esse princípio é o que prevalece aqui hoje, ausência de prova. Quando no processo não temos prova suficiente, o juiz deve absolver. Hoje, quem é o juiz da causa? São os senhores e as senhoras. Excelências, antes de entrarmos na tese propriamente dita, é importante falarmos um pouco da qualificadora do crime. O que vem a ser uma qualificadora? Nós temos aqui um caso que trata de
homicídio, previsto lá no artigo 121 do nosso Código Penal, e ele estabelece uma pena quando o crime é tipificado na forma simples. Quando vem uma qualificadora, o objetivo dela é o quê? Agravar aquela pena, aumentar a pena. E aí, nesse ponto, merece uma observação e eu preciso da atenção dos senhores. Isso é muito importante. Porque a qualificadora, é importante observar, antes de entrar no mérito realmente da questão, ir numa lei específica que chama Lei de Execução Penal, especificamente no artigo 112, inciso 6, e temos algumas alíneas, A, B e C. Nesse dispositivo, estabelece a questão dos crimes hediondos. Ele trata de algumas questões que, em caso de condenação de uma pessoa, sofre algumas circunstâncias, algumas consequências, principalmente na questão de progressão de pena. E o mais curioso e o mais importante que temos nos observar é que existem alguns atores ali, em caso de condenação, num crime de homicídio, que ele se torna um crime hediondo. E ali os atores são quem? Terroristas, milicianos e pessoas que estão no comando de organização criminosa. E que não é o caso hoje que se discute em relação ao Paulo Henrique. Então não podemos colocar o Paulo Henrique hoje comparando ele com essas pessoas, com homicidas sagazes profissionais. Então, para analisar essa questão, hoje, já afasta essa qualificadora. Não existe a qualificadora, nesse caso, no que se discute. Ela é afastada. É apenas uma explicação, um esclarecimento para que fique claro para os senhores que são leigos. E esse é o nosso papel. Nós, como advogados da defesa, temos esse dever de esclarecer e interpretar a legislação para vocês. Então, para a gente entrar na nossa tese propriamente dita, a gente já afasta essa qualificadora para analisar o crime de forma simples. Então, nesse sentido, vamos analisar no que diz respeito à conduta do Paulo Henrique. E aqui eu vou exemplificar também, de novo, alguns conceitos. Não vou trazer muita questão jurídica para não ficar enfadonho, mas é necessário, é importante. Em relação ao crime, nós temos a nossa legislação penal, tanto na nossa legislação Código Penal brasileiro, quanto na doutrina brasileira, que interpreta a nossa legislação. Temos a teoria do crime. A teoria do crime traz 3 elementos fundamentais, que é o fato típico, o fato ilícito e o culpável. Vamos aqui falar apenas de um elemento desse, que é o fato típico. E o fato típico, ele traz alguns requisitos. Quais são? A ação do agente, que é a conduta dele, o resultado daquela conduta, no caso que se discute, infelizmente, é um resultado morte da vítima, e entre essa conduta e o resultado, existe um liame jurídico, que é o nexo de causalidade. E a tipicidade do fato, que é o enquadramento dessa conduta na norma. Matar alguém é crime, está aqui. Isso é a tipicidade. No que diz respeito à ação, à conduta do agente, foi demonstrado. Testemunhas, os próprios acusados, em nenhum momento houve a conduta do Paulo Henrique na execução da vítima. Demonstrado vídeos aqui, já foi o suficiente para que fique esclarecido também. Então, o que ocorre? Na falta de um elemento ou de um requisito, nesses elementos que foram apresentados da teoria do crime, não se fala em fato típico, não se fala em tipicidade. Ou seja, o fato, ele é atípico. Quando o fato é atípico, ele quer dizer que não há crime. Então, em relação ao Paulo Henrique, o fato é totalmente atípico e não há crime em relação a ele no que diz respeito ao crime de homicídio.
simples, claro, para que fique fácil dos senhores entenderem e que ao final vão dar aquela decisão que é soberana de vocês. Excelência, em relação ao conceito ainda, eu preciso mostrar, todo crime tem que ter um motivo. Existe uma razão de ser. Não foi demonstrado aqui, em relação ao Paulo Henrique, nenhuma motivação para esse crime. E todo crime tem um caminho. Existe um caminho do crime, que chama iter criminis. Doutora Mônica, a senhora, por gentileza, pode vir me auxiliar? Eu vou solicitar. A gente trouxe aqui uma demonstração simples, apenas para ficar claro e fácil de entendimento no que diz respeito ao caminho do crime. Então, deixa eu organizar melhor. Não precisa. Cogitação, preparação, execução e consumação. Isso. Não, foi isso aí. O que ocorre? Todo crime, ele necessita uma cogitação. O autor, o agente, ele tem que cogitar aquela empreitada criminosa. Após a cogitação, nós temos o ato de preparação. Esse é a segunda fase do caminho do crime. A terceira fase é a execução. E a quarta e última fase é a consumação. Muito obrigado, doutora. Então, eu fiz questão de apresentar essas placas para exemplificar, para melhorar o entendimento, para a gente ser um pouco mais objetivo. Então, observa que não houve nenhum momento, nenhuma dessas fases em relação ao Paulo Henrique. Então, nesse sentido, excelências, como já demonstrado e já comprovado através de todas as provas, bem como o próprio entendimento do Ministério Público, não há que falar em crime contra o Paulo Henrique. E a nossa tese, nesse caso, é negativa de autoria. Por quê? Porque ele não cometeu nenhum crime. E a negativa de autoria, e logo após, doutor Marcos virá aqui, irá falar para os senhores no que diz respeito à quesitação do crime. No momento que os senhores irão votar, que o voto é sigiloso, ele irá explicar os quesitos no que diz respeito à negativa de autoria que leva para a absolvição. Muito bem. Essa é a nossa primeira tese, que é a tese principal, que é a negativa de autoria. E muito bem colocou a doutora Mônica aqui, de que Paulo Henrique já está quase um ano cumprindo pena, embora seja provisória, cumprindo pena, indevidamente, prisão ilegal. E eu vou divergir de um ponto, que o doutor promotor veio aqui, e com todo respeito, eu peço uma vênia para ele, que ele falou o seguinte, que o Paulo Henrique, se não tivesse ficado calado todo momento, não teria ficado preso todo, provavelmente, muito provavelmente, não teria ficado preso todo esse período. Mas eu discordo nesse ponto e vou divergir, tendo em vista que, na fase policial, realmente, Paulo Henrique usou do seu direito de permanecer em silêncio. Porém, em fase judicial, Paulo Henrique deu seu depoimento. E o mais curioso, o depoimento do Paulo Henrique, na primeira fase, aqui em juízo, foi o mesmo depoimento que ele deu aqui hoje, com toda a clareza, com toda a sinceridade e com toda a verdade. Embora o promotor entendeu que ele é um pouco arrogante, mas isso é muito relativo. Alguém, por exemplo, pode olhar aí para mim e não gostar de mim, ou vice-versa, pode gostar. Isso é muito relativo. Mas nesse ponto em que ele ficou calado, eu discordo. Então a prisão do Paulo Henrique, ela é legal, de maneira ilegal. Ele está cumprindo uma prisão já em razão de um crime que não cometeu, que não tem a participação dele.
Então, é nesse sentido que a defesa solicita, encarecidamente, a Vossas Excelências que entendam pela negativa de autoria como tese principal da defesa. Eu vou passar para uma outra tese, e essa nossa tese, ela fica como uma tese alternativa, uma tese subsidiária, caso seja do entendimento de Vossas Excelências, em que houve uma participação, de alguma forma, do Paulo, e aí eu vou seguir o entendimento do Ministério Público no que diz respeito à desclassificação do crime de homicídio para o crime de favorecimento pessoal. Essa é a nossa tese subsidiária. Caso Vossas Excelências entendam que não deve ser absolvido, então que seja desclassificado para o crime de favorecimento pessoal, conforme foi também o entendimento do Ministério Público. Então, Excelências, seria esses pontos. Eu procurei deixar de forma breve, objetiva, para que fique bem esclarecido na cabeça dos senhores. No momento de votar, vote com segurança, com tranquilidade, e faça justiça realmente de forma justa. Eu vou passar para o Dr. Marcos, ele irá dar continuidade na apresentação, e agradeço algum excesso, peço desculpa por algum excesso e alguma falha de minha parte. Muito obrigado.